Olá amigos, tudo bem? Então esse vídeo é mais direcionado aos homens, mas também pode ser para as mulheres. O assunto é fidelidade, né? Fidelidade remete a relacionamento, compromisso, não necessariamente casamento, mas compromisso. E é muito comum, né, ainda você ouvir histórias onde o homem, que é mais o universo que eu frequento, por conta do gênero em si, né, de estar nesse contato próximo, de que eu tenho a minha mulher ali e que eu posso viver uma aventura aqui sexual e isso não tem problema nenhum, é tranquilo, uma coisa não afeta a outra. Então eu quero compartilhar uma percepção sobre isso. E tem uma pitada aí de consideração espiritual, sim. Não vou negar isso porque tem a ver com as minhas crenças, com as minhas percepções. Mas antes disso, o que eu gosto mais de ressaltar é que você ter relação sexual com mais de uma pessoa no mesmo tempo, não na mesma hora, mas assim, concomitantemente, eu estou com uma pessoa aqui, depois eu tenho uma relação com outra lá, não é o problema. O problema é a mentira. Mentira é considerado por todos, pela grande maioria, um desvio moral, uma conduta não ética. Porque se você tem uma sociedade, você mente para o seu sócio, categoricamente todo mundo considera isso um erro grave. Agora, se você tem um compromisso com a mulher que você ama e você trai, isso não é erro? Isso tem uma coisa assim muito errada nesse princípio, nessa percepção. É uma falha moral, sim. E eu nem vou entrar na definição de moral, não é a minha ideia fazer um discurso aqui longo. É só para acender algumas luzes. Aquilo que a gente acha certo, aquilo que a gente considera princípios valiosos na vida, a gente tende a seguir. Então eu procuro fazer com que a minha vida caminhe pela trilha da verdade. E é óbvio que isso inclui a questão dos relacionamentos, a questão da fidelidade. E eu sei também que existem os instintos não relacionados à nossa biologia, talvez até, mas principalmente ao condicionamento sociocultural. Os homens foram criados, foram, digamos assim, adestrados para ter essa visão de que há essa permissividade em relação ao sexo e em relação às ditas traições. Porém, quando a gente começa a desenvolver uma percepção mais profunda do que é um relacionamento verdadeiro, do que é uma conduta correta, você começa a questionar esse paradigma de que para o homem está tudo liberado, para a mulher nem tanto assim, e as coisas vão se configurando dessa forma. Eu procuro hoje, na minha vida, tudo que está relacionado ao caminho do bem, do equilíbrio, do que é o certo. Mas é óbvio que eu não sou uma pessoa perfeita e ainda erro muito e ainda escorrego muito. Porém, algumas coisas a gente vai acertando, né? E aí acaba não errando mais. E o assunto fidelidade, na minha vida, está nessa categoria. E isso não é uma contação de vantagem. Eu não estou aqui para me autopromover. Eu só estou aqui para dizer que esta modificação, então quer dizer que você já errou nesse assunto lá atrás? Sim, já errei, já escorreguei, já sofri, já entendi, como grande parte dos meus amigos homens, que também já passaram por esse processo. Tem algumas poucas exceções aí que nunca vivenciaram essa condição de errar no assunto relacionamento. Porém, depois que você aprende, eu costumo brincar assim, depois que você enfia o dedo na tomada e vê o quanto aquilo é ruim, o quanto aquilo é doloroso, o quanto aquilo pode gerar sofrimento em grande escala, você tende a entender que aquilo não é bom, que aquilo não é saudável e que a verdade é o melhor caminho. Pô, Anderson, mas eu não consigo, o meu instinto é maior do que a minha racionalidade. Então, ou você procura um tratamento, ou você opta por uma vida aberta. Tem tantas pessoas que topam isso, relacionamento aberto.
O problema é quando há a mentira, quando há a enganação, quando há a traição da confiança. Se você não é capaz de ser verdadeiro e honrar um compromisso com uma pessoa que você ama, cara, tem alguma coisa muito errada contigo. É um desvio ético e moral muito sério. E aí a parte espiritual que eu ia mencionar, eu vou procurar não me estender, porque a intenção não é fazer um vídeo longo, é que tudo é energia, né? Depois do Einstein, isso não é mais um assunto esotérico e místico, isso é ciência pura. Pensamento é energia, emoção é energia. Aí o cara tá lá, transando com outra mulher, português bem claro, isso aqui é papo de homem, como falei no início do vídeo, e depois ele chega em casa, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Lê do engano. Você traz toda uma energia desse envolvimento, desse relacionamento, fora da verdade, para dentro do seu lar, contaminando a sua casa, contaminando o seu ambiente sagrado, e se você tiver filho, pior ainda. Você afeta até a harmonia energética dos seus filhos. E se você tiver curiosidade ainda sobre esse assunto espiritual, fica aí mais um pouquinho, assiste até o final. Quando você dorme, o seu espírito desdobra, e o da sua mulher também. E sabe o que ela vê na sua aura como emanações do seu pensamento? Existe estudo sobre isso, chamado Formas Pensamentos. Ela vê um monte de mulheres peladas, todas aquelas imagens que você se alimenta na internet, na pornografia, no seu grupinho de amigos do WhatsApp, isso tudo vai ficando impregnado na sua aura. E aí a sua mulher assiste isso. Aí ela acorda e, com ciúme, ou ela teve um sonho que você estava traindo ela. Isso não é por acaso. Isso tem uma justificativa energética e espiritual. Qual é o toque? Qual é a dica? Reflita. Reflita sobre quem você é nessa vida. Se você é uma pessoa que está realmente interessada em progredir e ir pelo caminho daquilo que é correto, e eu não sou aqui nenhum moralista para dizer o que é certo e o que é errado, mas é porque é tão consensual que falar a verdade é o correto e que mentir é o errado, que eu até arrisco a usar esse termo. Seguir pelo caminho correto é ser verdadeiro, é ser honesto. Se você não concorda com isso, tudo bem, eu te respeito.